Fala, torcedor tricolor, vitória do São Paulo contra o Juventude lá na Vila Belmiro, vitória importante. São Paulo segue aí vivo nessa briga por uma vaga direta para a Libertadores. Vamos acompanhar aqui o pessoal do apito final falando sobre essa partida, o pós-jogo do São Paulo contra o Juventude. Já deixar os créditos aqui na descrição, apito final, grupo Bandeirantes. Você, torcedor do São Paulo, já deixa também aquele like para estar fortalecendo. Mas agora, bora acompanhar aqui o Neto e o pessoal aqui, né, do apito final, analisando essa vitória do São Paulo contra o Juventude. José, quem tá subindo para a primeira divisão de 2026, tem o José, pro árbitro São Paulino, que tá lá na Vila Belmiro. Fazendo as contas aqui, o Criciúma não sobe. Neste momento seria Curitiba, Chapecoense, o Atlético Paranaense e o Remo, que vai vencendo o Goiás. O Remo que vai vencer no Goiás. Em relação ao São Paulo, o que você enxerga dessa vitória diante do Juventude, que briga, que vai cair, o Juventude vai cair, com a ideia do São Paulo e do Crespo, que quando ganha uma coisa, quando perde outra coisa, aí é diretoria, depois não tem jogadores, não sei o quê, qual a ideia sua? Grande Marília Ruiz, daqui a pouco a gente vai fazer Tramontina hoje, tem Tramontina hoje aqui, tem Tramontina com a Marília Ruiz, que vai fazer o churrasco para todos nós, lá na mansão dela, lá, maravilhosa, 15 quartos. 15 quartos, isso mesmo. Pois é, Neto, o fim do ano do São Paulo é melancólico, ainda que matematicamente tem essas contas que o Rosenberg trouxe pra gente, ainda que nesse momento no G8, o São Paulo torcendo para algum time que está no G7, pode ficar com a vaga na pré-Libertadores, dependendo de quem for campeão da Copa do Brasil. A verdade é que desde a eliminação na Libertadores, o São Paulo se arrasta para o final do ano. Isso já tinha acontecido o ano passado, mas no ano passado a vaga era na fase de grupos e garantia um calendário e uma arrecadação em fase de grupos da Libertadores que deu uma certa tranquilidade a essa diretoria. Esse ano é um ano em que nada deu certo. A contratação para o ano, né? O presente de Natal do ano passado foi o Oscar, que nesse momento passa por essa situação complicada em relação ao problema dele cardíaco. Mas a questão é que o São Paulo fez um ano indigno, como é, por exemplo, a temporada de Campeonato Brasileiro. É tão indigna como a campanha do Corinthians. Entretanto, o Corinthians tem o Campeonato Paulista sobre o maior rival para festejar e ainda tem a semifinal da Copa do Brasil a jogar. O São Paulo não tem isso. Então, o São Paulo viu uma temporada em que o São Paulo hoje, com a saída do Ferreirinha no primeiro tempo, sem saber ainda o que ele tem, 60 lesões, Neto. Quantas? 60 lesões não, no esse São Paulo. número deve estar errado. Não, não Está. tá. É verdade. 60 lesões? 60 lesões Cara, no São Paulo. Tá errado. Então tem algum... É óbvio, O treinamento tá errado. eu não tô colocando aqui a grave contusão, por exemplo, que é um trauma, no caso do Às vezes não é só o Caleri. departamento médico, às vezes o treino que dá errado, às vezes o treinador que mudou. Nem a questão do Luiz Caraca. Gustavo, que era uma questão muito grave também pulmonar, nem agora do Oscar, mas é muita coisa, muito problema. Era com o Zubeldia, é agora com o Crespo. Acho que há um distanciamento entre a diretoria, que se preocupa com a eleição do ano que vem, que também é agravada dentro do vestiário, quem vai ser candidato ano que vem. Acho que durante algum tempo, como já aconteceu no Corinthians também, há uma omissão da principal organizada, que agora se volta contra o presidente, mas que até outro dia não falava absolutamente nada, e normalmente é a arquibancada que puxa a indignação da torcida, e em campo a gente vê um time que quer terminar o ano. Então, assim, é uma boa vitória, é uma vitória que é depois do trauma da quinta-feira, né? O Sabino hoje, por exemplo, foi um jogador que sentiu muito o que aconteceu na quinta-feira. Ele tomou caneta hoje do Juventude. Você vê que é um jogador que está instável, só que o São Paulo não tem quem colocar para jogar, o Sabino jogou novamente. Mas é um fim de tempo, faltam 3 jogos para o São Paulo falar feliz ano novo. É isso que o São Paulo está esperando. Então vamos lá. Ô, Rosenberg, você que precisa descer com o Herbert aí, um baita câmera nossa, que já deu um giro aí, as últimas informações para a gente também já pegar a coletiva direto dos jogadores do São Paulo e também do Juventude aí na Vila Belmiro, onde o Pelé jogou. Informação interessante é que o Marcos Antônio voltou a jogar, né, Neto? Ele que não havia participado das 2 últimas partidas, voltou, entrou no segundo tempo. Tem um dado estatístico muito interessante em relação ao Marcos Antônio. Ele não jogou muitas partidas nessa temporada, mas o São Paulo, com ele, tem um aproveitamento, antes do jogo, né, deve ter subido um pouco, o aproveitamento era de 56% quando o Marcos Antônio está em campo. E quando ele não joga, esse aproveitamento cai para 37%. E fica a expectativa em relação à condição do Ferreirinha, né, porque se a contusão realmente for mais grave, ele não vai poder jogar essas últimas partidas da temporada e você realmente vencerá essa aposta com o atleta do Tricolor. A gente vai descer lá para baixo e vai saber tudo isso e conta para vocês. Mas eu gostaria que ele não tivesse machucado, que ele pode fazer os gols. É um bom menino, desce lá. Não, claro. Você aí, vai com Deus aí, Rosenberg, daqui a pouco você entra direto aqui no apito final. Qual a ideia do São Paulo para você, Oscar Roberto Godoy?
Craque Neto, o São Paulo tem um problema sério em termos, como citou aqui, a Marília Ruiz, das 60 lesões, contusões, mas falta eficiência também. Porque o jogador que se contunde no futebol, que é um esporte de contato, haverá sempre contusões. O problema é a eficiência na recuperação desses jogadores. Então, esse foi um problema que afetou bastante o trabalho da comissão técnica. Se está lá o início desse processo de lesões, está no condicionamento físico, houve solução de continuidade por troca de comissões técnicas. Agora, o torcedor organizado ficar se manifestando, a gente sabe que torcedor organizado é usado a favor e contra, e principalmente quando os interesses do organizado estão em conflito, eles trabalham ou se manifestam ou se posicionam de uma maneira que interessa a eles. Mas o torcedor de São Paulo tem que cobrar, não é do presidente, não é xingar o presidente, tem que cobrar é de quem vota na escolha do presidente. Porque o presidente não chega lá apenas pela vontade própria, ele chega lá, inclusive usando torcida organizada a seu favor e principalmente favores, troca de favores, uma corrupção sentimental, social, material e às vezes até financeira, mas o torcedor tem que se manifestar a sua insatisfação é contra quem coloca o presidente e não só no e do presidente essa insatisfação. Quesada, você que está na Rádio Bandeirantes, está na Placar, está aqui também no apito final, nos donos da bola, te carregando, hein, Quesada? Tá pesado, hein, mas você é bom. Vamos lá, conta pra mim aí em relação ao que acontece com o São Paulo, o que você enxerga, aonde? Lucas não joga, Oscar não joga, o cara que joga é o Luciano. Se saiu o primeiro gol, foi dele. Caleri não joga, Daniel Alves que recebe dinheiro até outro dia, parece que não sei o que lá, deu problema na Faria Lima. É fácil também o pessoal aí do Banco Master, né, o presidente do Banco Master, né, 40 milhões gastou só no carnaval. A teta, né? Com o dinheiro que vocês pegam. A teta, né, irmão? Pra cima de mim não tem esquema. Aqui ninguém manda em mim do que eu falo, irmão. Não adianta aqui. Pô, gastar 15 milhões num dinheiro de uma festa de... Você acha que o Steve Jobs, que já tá no céu, você acha que o Bill Gates faz isso? 15 milhões, uma festa de criança, aí tá acontecendo tudo isso aí. E aí o povo é que perde. O povo aqui perto, que por sinal hoje eu estou feliz. Hoje eu vou fazer uma propaganda aqui em relação ao pé de meia. Sabe o que é o pé de meia? Vocês sabem ou não? Pé de meia é um programa maravilhoso que você dá condição e oportunidade para que as crianças possam estudar. Pé de meia. É isso que a gente precisa nesse país aqui. É ajudar e dar oportunidades para quem quer que seja. E principalmente para aqueles que não têm oportunidade, para os mais humildes. Eu estou feliz de fazer hoje aqui, né, em relação ao pé de meia, que eu vou fazer daqui a pouquinho para vocês todos prestarem atenção. Qual é a ideia do São Paulo em relação a toda coisa de errado, politicamente, torcida, tudo que a Marília falou é verdade, tudo que o Godoy falou é verdade, o Theo. A gente estava discutindo, Godoy, há uns 2 meses atrás, se o São Paulo não ia cair, lembra? Sim. Os donos da bola? Sim. A gente está discutindo isso. São Paulo está com 48 pontos, o Corinthians com 45, 2 times que não coisa nada, o Santos para cair e o Palmeiras covardemente entregou o título para o Flamengo. Qual a ideia do São Paulo em todo o contexto? De torcida, de presidente, de troca de treinadores, de tudo. De tudo. Quesada, você que é um monstro. Netão, o São Paulo só não caiu nessa temporada e só não caiu nas anteriores porque tem coisa pior, né? Então o São Paulo tem tido uma sorte de ter rivais que conseguem o feito de jogar menos do que ele nos últimos anos. Agora, historicamente, o que aconteceu? O Juvenal Juvencio vendeu para todo mundo aquela história do soberano, lembra? A casa, soberano, e ele sacro... E ele começou, e os caras pipoca, né? Os caras pipoca que tem medo de falar a verdade aí, né? É. O que ele fez no 3º mandato? Rasgou o estatuto. Qual o time democrático que tinha, que era o São Paulo? Exato. 1, 2 caras para ser o presidente. Olha o que o Juvenal Juvencio fez. Aí começa todo o problema. Foi? Aí veio o Leco, o pior presidente na história do São Paulo é você, Leco. Você é o pior presidente na história do São Paulo. É você, Leco. É você, o pior presidente da história. O melhor é o Marcelo Portugal Gouveia. 2005, o São Paulo, vocês lembram, ganha uma Libertadores e um Mundial. Aí ele ganha na sequência um tricampeonato brasileiro, que é algo inimaginável e muito difícil de acontecer. Depois disso, o Juvenal simplesmente achou, eu posso mandar embora o técnico, o Muricy,
talvez ele não seja tão bom assim. Aí eu vou mandar embora o médico, o fisiologista, o fisioterapeuta, porque o São Paulo é maior do que todo mundo. E não é, né? Não se muda algo que é vitorioso. Mudou bastante. E jogador de futebol hoje não tá nem com o bicho, tá? Que na minha época a gente se preocupava com o bicho que a gente ganhava do jogo. Não existe mais isso, o que o Juvenal fazia, do que os outros faziam. Não existe isso. Acabou. Ou você dá o prêmio em conjunto pro time ou não adianta isso. Acabou. Ou não acabou. E o Corinthians está nessa coisa ridícula que deu um prêmio de Campeonato Paulista, que ganhou o título, deu 4 milhões e 700 mil para um jogador. E quem jogou foi o Roberto, fez o gol do título. É justo isso? Está de brincadeira? E só para fechar, você citou o Corinthians, né? O São Paulo é igualzinho o Corinthians. Não tem diferença. É que a gente fala muito do Corinthians e fala pouco do São Paulo. A dívida do São Paulo é absurdamente enorme. O São Paulo não cria a mesma receita que um Corinthians. E se muita gente fala que o Corinthians em breve vai ter uma intervenção, eu não deixaria o São Paulo de fora de uma análise dessa, porque a situação do São Paulo é tenebrosa. A gente não faz ideia de como estão as finanças do São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo, que era exemplo de tudo, hoje Por exemplo, do que tem o nada. show do Oasis, né? Oasis. Que é os dois meninos que ficaram 16 anos sem conversar, né? Isso. É que, pô, eu não sei negócio de nome de banda, mas a Sandra, eu fui fazer compra hoje no Zafari, diga-se de passagem, um baita do supermercado, aqui no Morumbi Tower. É bom, e você pronunciou certinho. Zafari, né? É, porque tem muita gente que não pronuncia certo. Tchau, José. E aí o seguinte, aí eu fui fazer compra, tava um mundaréu de gente, falei, o que tá acontecendo? Aí que eu lembrei que tinha um show, Sim. vai ter o show daqui a pouco lá. É o seguinte, irmão, por que tem o show? Porque precisa de dinheiro. Por isso que joga na Vila Belmiro, entendeu? E nessa bateria de São Paulo são 20 milhões. 10 meses de salário do Oscar. Ou 8 meses de salário do Daniel Alves. É isso. É só escolher. Agora, se for o Luque Oscar, dá 2 milhões, mais 2, 4 milhões, 20 milhões, são 5 meses. Acabou. Acabou o dinheiro do que é aqui. Acabou aqui também. Então, acabou. E aí tem o José... Não, acabou porque é 3-1 pro 3-1? Isso quer dizer o quê, Theo? Isso quer dizer que o Goiás vai estar mais um ano na Série B. E com as informações do jogo aberto com você contra a Nara. Exatamente. E o pior é o seguinte... O que seria o pior? É que o Goiás vai sair do que ele gastou esse ano, uns 130 milhões, para uns 60. E o Goiás nunca viveu isso. Aí você diminui tecnicamente. O Goiás nunca viveu isso. Não. Então hoje tem uns 300 funcionários, que são 2 centramentos grandes, estrutura grande, vão cair para uns 150. Esses jogadores... vão demitir umas 150 pessoas. Então o Mancini que não era culpado. Não, de forma nenhuma. De lá, a única coisa boa é essa, que o Carille não fica. O Mancini não foi o culpado. De jeito o Mancini veio pro Bragantino, o Red Bull Bragantino, de 6 jogos, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 2. Mancini tirou a equipe do Bragantino do rebaixamento, na primeira divisão. E eu quero a festa da torcida do Remo e eu quero os gols do Remo, porque lá eu sou remista, diga-se de passagem. Então, José, em relação ao São Paulo, daquilo que a Marília disse perfeitamente, Godoy e Quesada, qual a ideia sua? Porque a gente colocava, ou vocês vendiam para nós, para vocês São Paulinos, que meu pai é São Paulino, meu irmão é São Paulino. Ontem, depois de 5 anos, eu pude entrar no cemitério lá em Santo Antônio de Posse, mas eu entrei com meu pai para ver o túmulo do meu irmão. Eu nunca tinha ido, eu nem passava pela rua da minha cidade, não gostava, né? E eu tenho uma visão meio, cada um tem a sua e tá tudo certo. Mas aí eu fui com meu pai falou, não, Neto, eu vou todo dia lá, eu vou todo domingo lá, eu levo flor pro seu irmão, pá, vamos lá. Aí eu fui com meu pai ontem no cemitério em Santo Antônio de Posse, né? Eu falei para ele, Richard, ó, eu tô aqui, mas ó, eu amo você. Mas, espera aí uns 40 anos, Richard. Espera que eu quero viver mais uns 40 anos, eu quero gastar o dinheiro que eu ganhei, eu quero ver o Mickey, eu quero andar de carro, eu quero. Mas se tiver que ir também, pra mim tá tudo certo. Não quero que ninguém vá no meu lugar. Eu vou em paz, irmão. Eu vou em paz. Então ontem foi um dia muito legal, porque eu não queria falar isso, porque eu não gosto de falar muito de família, sacou? A gente que fica muito longe, sábado, domingo, quarta, todo dia, às vezes a gente esquece o tempo que a gente fica com as pessoas que a gente ama e as pessoas que amam muito mais a gente.
E eu acordei no sábado, falei, pô, saudade do meu pai, cara. Peguei o carro e, ó, fui lá pra Posse. Peguei meu pai, fomos comer coxinha na Rina, fui mostrar onde eu nasci, fui no campo, fui nas coisas que eu comprei na Posse lá, vendedor de cachorro-quente, meu pai polícia, sargento. Andamos, fomos no sítio, vimos galinha, fui levar ele do Tucano que a gente tem e não sei o quê. Fiquei o dia inteiro com meu pai. Foi um sábado, mas do cacete. Foi um grande sábado na minha vida. Então, vocês que me enchem o saco, quero que vocês vão tudo pro inferno, PQP. Eu não tô nem aí pra vocês, irmão. Eu não tô nem aí, truta. Eu tô feliz. E aí, fiz uma coisa que no meu coração, às vezes, eu me sentia mal por não ir lá. Né? Não sei por quê. E aí eu consegui ir. E graças a Deus eu tô libertado em relação a isso. Ô, Theo... São Paulo. São Paulo. Bom, São Paulo eu estou muito tranquilo para falar, porque eu já fiz muitas críticas a essa diretoria, e toda vez que você faz críticas a essa diretoria do São Paulo, principalmente ao seu presidente, o Júlio Casares, ele fica todo espetadinho, e aí liga na diretoria da emissora, fica bravo e tudo, e graças a Deus é que a gente está rompido, porque a minha visão de futebol e de administração de time, de clube, é muito diferente da dele. Agora, com esse tempo todo que ele está à frente do São Paulo, o que aconteceu? Muitos dirigentes que poderiam estar hoje ou no futuro no São Paulo acabaram se afastando ou foram afastados. Esse show, por exemplo, do ex, além do dinheiro que ele coloca no cofre do São Paulo, aí tem um lado também que essa diretoria trabalha. É camarote para um, camarote para outro. Eles trabalham muito bem isso. Trabalham muito bem. Então eles foram ganhando. Hoje, eles têm uma força muito grande em cima dessas ações de repente, não, vai lá, faz a festa, faz isso, faz aquilo, em vez de ter ações no clube de futebol ou para os seus associados. Agora se fala no Diego Fernandes. Pouca gente conhece o Diego Fernandes. Eu conheço o Diego Fernandes desde que tinha 4 anos de idade, porque ele é filho de uma pessoa que foi muito amiga minha, trabalhou comigo durante 8 anos na Fórmula Indy. No começo a gente dividia quarto e eu me lembro dos problemas dele quando era garoto com o pai dele. Hoje a gente não tem mais relação porque cada um foi para um lado, tudo certo. Tem que saber o que aconteceu com o Diego Fernandes, porque o Diego Fernandes ele não vem de família rica. Ele não vem de família rica, ele entrou no mercado financeiro, ele cresceu dentro do mercado financeiro, eu estou acompanhando ele dentro do Instagram dele, ele está sempre com um monte de personalidade do meio artístico. Na verdade, ele trouxe, sabe? Ele que trouxe o Ancelotti. O Ancelotti foi ele. E por sinal, o pai dele trabalhava na Jovem Pan. Exatamente. Cara legal pra caramba. O Giba Fernandes. Gente boa. O Giba Fernandes. É um cara hoje que tem um entendimento de uma maneira muito forte. Agora, ele tá chegando... Ele tá fazendo esforço e tremendo lá. Então, ele tá chegando, como eles gostam de falar, um outsider. Porque ele não tem nenhum apoio político lá dentro e nada. Então tem que ver o que vai acontecer. Mas a situação de São Paulo... Ele não tem, Theo, mas eu sei... que ele vem fazendo reuniões Sim, com ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Ele é monstro em relação a isso, cara. Ele é muito inteligente. Jovem, inteligente, e é um cara que eu gosto. O Diego deve estar com, se o Alê tem 29, o Diego deve estar com, no máximo, uns 36 anos de idade. O São Paulo hoje, o torcedor tem que se preocupar muito mais com fora de campo do que com dentro de campo. É como o Quesada disse. A gente sabe muito pouco sobre a situação do São Paulo fora de campo, mas ela é horrível. É muita dívida e essa diretoria não tem mais da onde tirar. Quando os shows forem embora, acabou. Não tem mais da onde tirar. Vamos lá, o Theo já falou, Quesada já... É isso do Torcedor Tricolor, um trecho para vocês aí do apito final. O Neto e os comentaristas, né, analisando essa vitória importante do São Paulo. Um resultado muito importante, né? São Paulo que ainda está brigando, né? Está vivo nessa briga por uma vaga para a Libertadores. É uma vaga aí bem concorrida, mas foi um resultado muito importante hoje. 2-1, o Bobadilha fez o primeiro gol. Depois o São Paulo conseguiu, né, marcar o segundo gol. O Juventude é um time que está ali praticamente, não vou dizer que já está rebaixado, né? Um time que está ali na zona de rebaixamento, situação bem complicada. Mas o São Paulo não tem nada a ver com isso e conquistou esses 3 pontos, né? Muito importante, jogando na Vila. Precisava desse resultado, vinha de tropeço das últimas partidas e hoje conquista aí esse resultado muito importante, jogando contra o Juventude. Agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos. Resta agora, né, 3 partidas aí para acabar, para terminar o Campeonato Brasileiro.
E vamos dar uma olhada aqui no calendário do São Paulo, as últimas 3 partidas do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Próximo jogo, no dia 27 contra o Fluminense, esse jogo que é fora de casa. Depois tem Internacional e Vitória, né? O Internacional e o Vitória, dois times que estão ali na parte de baixo da tabela. Então vai ser aí partidas, né, bem difíceis, bem jogos duros, né, para o São Paulo. Essas últimas 2 partidas, né? Vai terminar ali o campeonato dia 7/12, né? O São Paulo faz a última partida jogando fora de casa contra o Vitória. Então esse resultado hoje foi muito importante. O Rigoni, né, fazendo o segundo gol. O gol do Juventude foi gol contra do Ferrarese, mas foi um resultado muito importante do São Paulo hoje jogando lá na Vila Belmiro. É isso, deixa sua opinião aqui abaixo, aquele like também para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.